Olá, bem-vindo ao capítulo 12 do livro Contabilidade para Executivos. Neste capítulo nós abordamos as decisões referentes ao capital de giro, um importante item na tomada de decisão. Bem, primeiro nós temos que definir o que é capital de giro, né? Capital de giro é o capital que é necessário para que as atividades operacionais da empresa sejam realizadas. Veja, a empresa precisa comprar mercadorias, comprar matéria-prima, precisa financiar as vendas para os clientes, né? Precisa de máquinas ou precisa de um caixa mínimo para suas transações. Isso tudo é considerado capital de giro. O importante é nós conhecermos qual é a nossa necessidade de capital de giro. E para descobrirmos isso, nós fazemos uma fórmula simples, que é pegarmos o ativo circulante operacional e tirarmos do passivo circulante operacional. Bem, o que vem a ser esse ativo circulante operacional, passivo circulante operacional? Nós separamos do balanço, dos demonstrativos financeiros, especificamente do balanço, todos aqueles ativos que estão ligados diretamente à operação. Então, se nós pensarmos no ativo circulante, nós temos duplicatas a receber, ou clientes, né, que são são guardadas as contas dos financiamentos que nós fizemos das nossas vendas, esse é um. O outro seria o caixa mínimo para transações, quanto nós precisamos de caixa para o giro mínimo. O outro, o estoque. Esses três são exemplos de ativo circulante operacional. Já, do outro lado, do passivo circulante operacional, aquilo que nós precisamos também para operar pagamento de salários, pagamento de fornecedores, pagamento de impostos. Então, se eu fizer essa fórmula, o ativo circulante menos o passivo circulante operacional, eu vou chegar exatamente na necessidade que eu tenho de capital de giro. E a interpretação é simples. Na primeira situação, se eu tiver um ativo circulante operacional maior que um passivo circulante operacional, é considerada a situação normal para a maioria das empresas. É porque eu tenho uma necessidade de capital de giro. Ou seja, eu vou ter que encontrar fontes para financiar essa necessidade que eu tenho. Pode soar estranho. Poxa, mas se eu tenho mais ativos operacionais do que passivos, eu não deveria ter uma folga de capital de giro? Não, o contrário. Se você tem mais ativos, é porque você precisa sustentar esses ativos. E se você tem menos fontes de capital, então você vai ter que buscar mais fontes. Um exemplo simples, imagine que você tem aqui no seu ativo circulante operacional R$1.000. Essa é o que você precisaria para girar a sua empresa. Imagine que do outro lado, no passivo circulante operacional, você só consiga financiar R$500. Ora, se eu preciso financiar 1.000 e só consigo 500 com terceiros, está faltando 500 para fechar a conta. Alguém vai ter que pagar os outros 500. Por isso que nós dizemos que quando o ativo circulante operacional é maior que o passivo circulante operacional, eu preciso buscar mais fontes de financiamento. As fontes de financiamento são duas, ou terceiros, bancos, credores, ou próprio, os acionistas e os lucros retidos da empresa. Uma outra situação é eu ter o ativo circulante operacional exatamente igual ao passivo circulante operacional, 1.000 e 1.000. Dessa forma, não tenho necessidade de capital de giro. Eu preciso de 1.000 e tenho 1.000 financiado, então é uma situação neutra, ou seja, não há necessidade de capital de giro. E existe uma outra, mais rara, mas onde eu tenho, por exemplo, R$1.000 de ativo circulante operacional e 2.000 de passivo circulante operacional. Nesse caso, veja, eu preciso de R$1.000 para financiamento, mas eu consigo com terceiros, fornecedores, bancos, R$2.000. Ou seja, eu tenho mais passivos, mais fontes de financiamento do que eu preciso financiar. Normalmente aqui, provavelmente está havendo sobra de dinheiro. Essa sobra pode ser aplicada. Então, quando eu tiver o ativo circulante operacional menor que o passivo circulante operacional, está sobrando recursos na empresa. Bem, como nós falamos, o financiamento da necessidade de capital de giro pode vir de várias fontes. A primeira é o capital circulante próprio, que seria
o capital da empresa, o capital social e os lucros retidos pela empresa, ou então eu faço empréstimos e financiamentos bancários de longo prazo. Esse é o mais recomendado porque as taxas são menores e eu tenho mais prazo para pagar. Ou então eu faço empréstimos bancários de curto prazo e até desconto duplicatas. Esse é quando eu preciso de dinheiro rapidamente, não consigo financiamentos de longo prazo e nem capital próprio e vou buscar dinheiro de mais curto prazo. Normalmente esse dinheiro é mais caro para a empresa. E tomar cuidado com as duplicatas descontadas, porque é uma praxe também muito comum no Brasil. Eu adianto, eu vou no banco e entrego ao banco as minhas duplicatas que eu tenho para receber e ele me antecipa o dinheiro descontando uma taxa de operação. O importante é saber que no desconto de duplicatas, essa taxa que foi descontada passa a ser o custo da venda também, que muitas vezes é desprezada pelos empresários. E o risco, se o cliente não pagar, o banco vai cobrar de você. Então, desconto de duplicatas é um item que tem que tomar muita atenção para se fazer essa operação, porque ela envolve um certo grau de risco e normalmente já tem um custo bastante elevado. Bem, a administração do capital de giro, a necessidade de capital de giro é uma função do ciclo de caixa e das vendas de uma empresa. Então, importante nós sabemos que para cada volume de vendas vai ter uma necessidade de capital de giro, né? Desde que a gente adote como premissa que o ciclo de caixa permaneça constante. É muito importante estimar isso. Quanto mais eu estimo vender, quanto maior o volume de venda, mais necessidade de caixa. Então é muito comum que as empresas, muitas vezes, queiram ampliar o seu faturamento e para isso acabem fazendo algumas loucuras e não dimensionem corretamente a necessidade de capital de giro. E aí acabam entrando em endividamento e etc. e tal. Então às vezes é mais fácil manter o patamar de vendas, que é sustentável, do que crescer a venda com uma necessidade de capital de giro muito elevada, o que exigirá sacrifício da empresa. Bem, e assim chegamos ao final dessa aula do capítulo 12 de Contabilidade para Executivos.